e ver esta cena aqui. Essa cena está lá no Evangelho de João, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, já que nós vamos ler agora essa cena. Eu queria que você abrisse, porque agora nós vamos ler. Então nós vimos, olha como que é para fixar bem, né? Nós vimos, agora nós vamos ler. E é uma cena intrigante diante de um milagre diferente que Jesus faz, usando artifícios ali, mecanismos diferentes. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje. Então abra aí sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 1, tá bom? Vamos lá? João, capítulo 9. Peço perdão às vezes para os irmãos, eu estou um pouquinho desregulado com o meu volume. Eu estou surdo de um ouvido aqui, não estou ouvindo nada. Mas Deus é gracioso demais, vai nos dando graça aqui. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 1. A partir do verso 1. Acompanhe na sua Bíblia. Hoje eu vou ler na versão Almeida, revista e corrigida, tá? Não vai ser na NVI, porque na Almeida tem um detalhe mais interessante no comecinho da leitura, no verso 1. Então, mas acompanhe na versão que você tem aí, tá? O texto diz assim, ó: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Mais uma vez o verso 1. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Na versão da Almeida, todas as versões de Almeida tem esse detalhe aqui, que Jesus viu o homem. Na NVI, ao passar Jesus viu o cego de nascença. Eu gostei dessa versão da Almeida. E diz assim então, mais uma vez, e aí grifa isso, tá? Jesus viu um homem. Se você gosta de grifar e anotar na sua Bíblia, anote aí, porque isso vai ser importante. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: e nem ele pecou, e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra. Vai vendo os detalhes, vai entrando na cena, tá? E com a saliva fez lodo, e untou os olhos do cego. Verso 7. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que estava sentado e mendigava. Não, onde eu estou? No verso 8, né? Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Verso 9. Uns diziam: é este. E outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou os olhos, e disse-lhe: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui e lavei-me, e eu vi. Vai lá para o verso 24, por favor. Olha o verso 24. Escorrega o dedo, porque essa história ela continua, né? Nós lemos aqui até o verso 11, mas tem toda a continuação, porque os fariseus começam a questionar ele, e aí os pais dele vêm. Isso está tudo descrito na continuação do texto. E o verso 24 continua assim, ó: chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Talvez na sua versão NVI está: eu era cego e agora eu posso ver. Você pode fechar os olhos aí, vamos fazer mais uma oração. Vamos orar. Jesus,
Nós oramos a Ti, com graça, com amor, com misericórdia, que o Senhor venha cuidar de nós, abençoar a nossa vida aqui, nesse bate-papo que nós vamos estar, na pregação do Evangelho, que o Espírito venha tratar o nosso coração, aos que estão vendo e ouvindo à distância pela internet, que o Senhor se revele, essa palavra queimou ao nosso coração, essa palavra venha falar conosco agora, no nome de Jesus, amém, irmãos, amém. Eu escrevi essa mensagem hoje e de verdade essa mensagem queimava no meu coração para trazer para a igreja, queimou de uma forma linda e poderosa, e é tão lindo e poderoso como queimou, que encaixa totalmente com a abertura que a Jaque fez. Se vocês vão entender o porquê desse encaixe, quando a mensagem começar a ser pregada para vocês. E aí nós lemos um texto, nós acabamos de ver um vídeo, nós vemos um vídeo da cena, da série do The Chosen, a cena em que o rapaz está lá, o homem cego à beira do caminho, e de repente Jesus aparece, nós lemos então, não só vimos o vídeo, mas nós lemos o texto que fala a respeito disso, o texto que mostra essa passagem dessa cura, e uma cura diferente, o qual os meios e o material utilizado eram no mínimo estranho. Jesus não disse, vai, está curado e tal, não, ele pega terra do chão, ele cospe no chão, gospe no chão, e ele faz um lodo, um pouco de barro ali com aquela terra, com aquela massinha que virou ali, e todos vendo aquele cena inusitada, e ele pega aquele pouco de barro e lodo e coloca sobre os olhos daquele homem que estava lá, e não só isso, ele acaba não vendo ainda com os barros, ele de repente ele precisa se lavar, e a hora quando ele se lava, ele começa a enxergar. São detalhes ricos no texto. Por que será que tem isso no texto, hein? Por que tem essas riquezas de detalhes no texto? Olha, não tem isso por acaso. Jesus não está cuspindo no chão por acaso, Jesus não está fazendo um lodo por acaso, entende? Tem um detalhe, tem algo espiritual que o Senhor quer tratar conosco. Esse milagre está relatado, gente, somente no Evangelho de João, somente no Evangelho de João, e mostra ali outro detalhe no texto, não sei se vocês viram, no verso 1 de João 9, ele era um cego de nascença, vocês perceberam isso? Um cego de nascença, o cara nasceu assim, ou seja, ele não sabe o que é uma mão, que tem 5 dedos, e que o dedo é assim, ele não sabe que o relógio é assim, ele não sabe que uma flor é amarela, aliás, ele nem sabe que é amarelo, ele nem sabe que o sol é daquele jeito, que a nuvem, que o passarinho voa, aliás, ele nem sabe como é voar, ele não sabe o que é uma pena, o que é terra, ele nunca viu isso, ou seja, ele nasce assim, ele nunca viu a luz do sol, igreja, ele nunca viu pessoas, o que é pessoas para ele? Ele nunca viu nada além, presta atenção por favor, ele nunca viu nada além de uma escuridão e vozes à sua volta. Eu estou surdo de ouvido, mas vocês falam que eu consigo escutar algumas coisas. Vozes à sua volta, ele não via nada além de uma escuridão e de vozes à sua volta. Vem comigo por favor, espiritualmente, encaixe isso por favor. Interessante que esse cego, que não via nada além de uma escuridão e de vozes à sua volta, barulhos, assim como uma tempestade que nós chegamos aqui. Interessante que esse cego ele tem um apontamento para alguém, igreja, que também nasceu cego, presta atenção por favor, que nunca viu a luz de verdade, que nunca viu as pessoas de verdade, que nunca viu nada além da sua própria vida escura, sombria, o qual muitas vozes entoam à sua volta. Esse cego está apontando para quem, igreja? Esse cego está apontando para quem nessa história? Quem é este cego na história? Quem é este cego na história, igreja? Igreja, quem é este cego? Somos nós. E aí quando vocês falarem, falem mais alto um pouco. Somos nós. Às vezes vocês estão falando, somos nós. Somos nós, esse cego nessa história. Esse cego na história. Veja a história desse cego. As vozes que este cego escuta são as vozes que nós também escutamos. Sabe as vozes que nós escutamos? Talvez você já escutou uma delas. Você não é capaz. As vozes que dizem que está tudo terminado entre nós, já era. As vozes que te motivam, sabe a fazer o quê? A você a beber,
É só mais um copo. Essas são as vozes que te motivam, as vozes que falam para você: vai em busca do seu prazer. É só mais uma noite, é só mais uma saída, é só mais um trago, é só mais uma mentira. São as vozes que toam à nossa volta. É um diagnóstico que chega diante de você e fala: não tem mais jeito, não existe cura, não existe mais nada. Você tem tanto tempo de vida, é um câncer, é uma situação que acontece diante de você, e nós, na nossa escuridão, com as vozes que estão à nossa volta. E é nessa dinâmica de vida nós passamos a viver em nosso mundo, onde ninguém nos vê, ninguém sente o que eu, você, nós estamos sentindo, ninguém vê o que você, eu vejo, ninguém está vendo, ninguém sabe o que nós estamos passando, o que você está passando. E aí, igreja, esse é o tema da mensagem, sabe? Esse é o tema da pregação de hoje, que eu quero trazer para vocês, e queimou no meu coração hoje de uma forma tão poderosa, quando eu escrevia hoje à tarde, de manhã, debruçado sobre a Bíblia, escrevendo. O tema é: Jesus é o Deus que me vê. Jesus é o Deus que me vê. Sabe, igreja, um dos atributos de Deus é a capacidade dele estar em todos os lugares. Vocês sabiam disso? Esse atributo somente Deus tem. Todo o poder, toda a presença, toda a capacidade de entendimento. Esses são atributos somente de Deus. Esse atributo de estar em todos os lugares, que é somente de Deus, na teologia nós chamamos de onipresença. Ou seja, Deus está aqui, está com os assembleianos ali em cima, está com os batistas lá na Silva Jardim, está com os irmãos da Casa Viva, está com os irmãos do outro lado do mundo agora, está conosco, está no hospital com aquela mulher que está lá, está com aquele e com aquela que está lá e que seu marido está morrendo, está com aquela criança que está sentindo uma dor agora, está em todos os lugares. Essa é a onipresença de Deus. Por isso que nós falamos esse tema, essa mensagem: Jesus, o Deus que me vê. Deus que me vê. Agora veja, o que se passa por detrás de cada um de nós. Essa mensagem nasceu no Insight, e nós vamos começar a escola de pregadores. A escola de pregadores vai falar muito sobre isso, como que nasce uma pregação. E a pregação, ela nasce diante de insights, de ideias, de temas, de coisas que o Senhor coloca no seu coração. E o que Ele coloca no seu coração é para compartilhar. E não importa se vai ter uma pessoa, 10 milhões de pessoas vendo, não interessa. Se Deus colocou o seu coração, é para pregar a palavra dEle. E aí Ele queimou meu coração essa mensagem quando eu estava no carro e deu um insight. Deus começou a falar comigo: o que se passa por detrás do coração das pessoas? O que se passa diante do coração das pessoas? E aí esse insight eu anotei e me debrucei hoje para escrever. O que se passa no coração de um ser humano no qual ninguém está vendo? Aí em você, ninguém sabe o que acontece com você na sua vida, no particular, no seu dia a dia, nas lutas, nas dores, nos dilemas, nas emoções, coisas que ninguém vê. Nós nos vemos num domingo, talvez uma vez a mais na semana, num pequeno grupo, mas isso talvez é o máximo, 3 vezes na semana. Mas e aí, diariamente, como que está a sua mente, o seu coração? E essa é a mensagem de hoje. O Deus, o Jesus que nos vê, que me vê. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com você. Então, para responder essa pergunta, sabe, que eu fiz comigo mesmo, e Jesus conversando com ele no carro, esse insight na cena, o que se passa por detrás de cada um de nós, o que acontece no coração de ser humano que ninguém vê. Para responder essa pergunta, eu quero fazer uma primeira reflexão com vocês. Uma primeira reflexão. E a primeira reflexão é o seguinte: que se você gosta de anotar, anote, porque os pequenos grupos vão retornar, e essa vai ser a mensagem que nós vamos falar, nos debruçar e falar nessa semana. E a primeira reflexão é o seguinte: a forma como Jesus vê é diferente da nossa, irmãos. Presta atenção, por favor. Tenha uma fome por Deus e deixe Ele tratar com você e falar com você. E se possível, você anote, pense para praticar isso, porque a forma como Jesus vê é diferente da forma com que nós vemos. E aí, quando nós entendemos isso, irmãos, nós começamos a ver com os olhos de Jesus.
e ver que, por exemplo, por detrás talvez de uma mulher que trabalha com você, num escritório que você conhece, um parente seu e tal, aqui na igreja talvez uma mulher que está bem arrumada, cheia da sua maquiagem, com seus cabelos e unhas feitas, uma bela roupa, talvez habite internamente um coração talvez que foi abusado, uma pessoa talvez que foi abandonada e traída. Esse é o olhar que ninguém vê, mas Jesus vê. É isso que nós estamos falando. Talvez por dentro de um coração de um homem que parece ser muito forte, né? Forte, extremamente forte, habite um coração frágil. Um pai de família que tem que acordar cedo muitas vezes, de madrugada, quase não vai ver seu filho durante a semana, durante o dia, em busca de um prato de comida para pagar suas contas. Isso ninguém vê, mas esse é o Deus, o Jesus que me vê, que nos vê. Talvez por detrás de um jovem, de uma jovem, toda sorridente, toda simpática, tudo bem, como você está? Tudo bem, legal, tudo bem, habite um coração confuso, cheio de perguntas e dúvidas sobre a vida, dúvidas de si mesmo, de emoções, que tem medo da vida, do futuro, de qualquer outra coisa, talvez pense até tirar a própria vida. Isso ninguém vê, mas nós estamos falando de um Deus onipresente, que vê diferente da nossa forma. Olha o verso 1 e 2 mais uma vez, vamos nos debruçar o texto, João capítulo 9 verso 1, olha só que interessante. E passando Jesus, viu um homem, eu falei para você grifar isso, Jesus viu um homem. Se você está com a versão Almeida, vai ter um homem aí, né? E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Grifa esse cego de nascença também. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou? Ou mestre, né? Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Querendo teologar, né? Diante da dor do outro. É o que nós fazemos, não é? O outro está com câncer, está com uma enfermidade, ele quebrou, ela foi abandonada, foi traída. Aí sabe o que a gente faz? Também, né? A gente começa a teologar, a fazer as nossas teologias. Gente, o ponto 1 que eu estou falando é um Deus, é um Jesus que vê diferente. Ele vê diferente, é diferente da nossa forma. Ele nos vê além, igreja, através, acima dos traumas, das feridas, dos abandonos, das lutas. Esse é o Deus que eu creio que me vê e que eu creio que veja você. Sabe, nós olhamos, nós seres humanos, meros mortais, nós olhamos o que cada pessoa veste, o que cada um possui, o que cada um tem, o que cada um posta na rede social. Se o cara posta, está lá na praia, está viajando, ele está não sei aonde, a gente bate palma. Esse é bem sucedido no mundo. E nós nos movemos pelo que os outros têm, pelo dinheiro que tem, pelas postagens que fez, pelos diplomas que tem. Nós olhamos as bandeiras que cada um carrega, os partidos que cada um pertence. Nós olhamos com as nossas lentes humanas. E como Jesus olha, igreja, diferente. Diferente. Como é lindo ver como Jesus olha. Jesus não vê assim como nós olhamos. Jesus não vê assim. No verso 1 que eu falei para vocês, Jesus viu o quê? Jesus viu o quê, igreja? Um homem. Jesus não viu um cego ali. Jesus viu um homem. Jesus viu um homem ali. Ele não falou, não, ele viu aquele homem que estava lá, com a sua patologia, com a sua enfermidade, com a sua cegueira. Ele não viu aquilo, ele viu um homem ali, um homem sentado à beira do caminho, mendigando. É isso que ele viu, é isso que ele viu. E é isso que acontece na dinâmica da vida, do dia a dia, onde nós formos, onde você for, nos hospitais, nas ruas, na sua casa. Ei, Jesus, ele não vê ali na rua um drogado, não, ele vê um jovem que tem um pai, uma mãe, que foi gerado, foi carregado, foi dado de mamar para ele. É isso que Jesus vê. Jesus ali na esquina, ele não vai ver uma prostituta ali se prostituindo, vendendo seu corpo, não, ele vai ver uma mulher, uma filha de Deus, que tem esperança e um futuro para ela.
Só que nós não conseguimos ver assim. Não conseguimos. Eu não estou negando o pecado, irmãos, tá? As consequências do pecado, as escolhas que cada um fez para as dinâmicas da vida. Não. Eu só estou falando que Jesus vê de outra forma, de uma forma diferente como nós vemos. Aqui em Rio Preto estava formando, não sei se está ainda, mas formando uma Cracolândia ali embaixo, né? Estava formando ali embaixo, ali, ó, pertinho de nós aqui como igreja. Sabe lá nessa Cracolândia aqui de Rio Preto? Jesus vê pessoas lá. Ele vê gente, ele vê jovens que estão lá. E quem fez trabalho de rua como nós, o Márcio, sabe que é exatamente isso. Se você for com seus olhos humanos, qualquer trabalho social que você for fazer, você vai ver lá a miséria do ser humano. Mas você tem que ir com os olhos de Jesus. E ali você vai ver pessoas, jovens. Nós encontrávamos todo tipo de pessoas, de jovens, de crianças, de idosos. Tinha idosos lá, a gente entregava café para ela. Tinha uma idosa que esperava todas as vezes nós para entregar café para ela. Teve uma certa vez que nós estávamos indo entregar uma refeição no começo da Badibacite, e nós sentimos no coração e paramos no carro ali perto de onde é o Giga. Vamos parar aqui. E nós falamos, mas não tinha ninguém. Nós paramos o carro, e a hora que nós paramos, saiu de trás de uma moita assim, que estava um arbusto que tinha ali, saiu um homem meio assustado, e nós nos apresentamos. Olha, nós somos servos de Jesus, viemos entregar uma refeição, queremos orar por você, abençoar você. E ele fala, ele sai de trás da moita, ele fala, pode sair, amor. E de trás dessa moita sai uma mulher com uma criança segurando, com um bebê no colo e grávida. E ela fala, glória a Deus, essa é a primeira refeição do dia para nós hoje. É assim que Jesus vê pessoas, entende? Se nós olharmos, por favor, se você gosta de anotar frases, dá um hashtag nessa. Se olharmos mais como Jesus vê, nós veremos mais pés para lavar do que rostos para apedrejar. Jesus olha para onde nós olhamos, mas Ele vê de outra forma. Nós olhamos aqui, ó, estamos olhando? Olhando, estou vendo aqui, estou vendo o seu rosto, estou vendo o seu rosto, vi o seu rosto, estou vendo a Kathleen lá, estou vendo vocês, ótimo, estou vendo todos vocês aqui, a internet lá na câmera, ótimo. Jesus olha para onde nós olhamos, mas Ele vê de outra forma. Eu estou vendo o seu Narciso aqui, estou vendo os irmãos, eu estou vendo, mas Jesus vê de outra forma, é isso que eu estou propondo. Jesus vê de outra forma. Vem comigo, isso não é assim. A Bíblia toda é assim. A Bíblia toda é assim, irmãos. Não foi assim com Pedro? Que de pescador, o que todo mundo via? Um pescador brabo, brigador, pescador, mão grossa, tal. É o que todo mundo via. E ele viu um apóstolo, cara, destemido, queria se tornar pescador de homens. Isso é o que Jesus viu nele, que ninguém vê. Não foi assim com Paulo? Que de perseguidor da igreja, perseguia, levava as pessoas para cárcere, matava as pessoas, era testemunha das pessoas. Essa era a vida de Paulo, um fariseu ali, um homem, sabe, perseguidor. Ele, Jesus, viu o que ninguém via. Ele viu um apóstolo para os gentios, plantador de igrejas, um desbravador do evangelho. Isso aqui só Jesus viu. Não foi assim com Moisés? Que de assassino, lembra lá? Eu preguei semana passada. Um príncipe, um palácio, ele mata um egípcio lá, ele sai fugido lá do egípcio e vai viver mais 40 anos pastoreando as ovelhas. Vovozinho, ele já estava lá. Então, de um assassino, Jesus, Deus, o Senhor viu ele como um legislador, o libertador da nação que Deus separou. Não foi assim com a mulher pega em adultério? Que de traições em traições, uma morte de apedrejamento esperava ela, cada um com a sua pedra. Vamos tacar. Sabe o que todo mundo via? Pecado, mata porque não merece viver. E que Jesus via ali? Graça, misericórdia, amor, esperança e perdão. Não foi assim com a mulher samaritana, que de vários maridos, aliás, o que ela estava nem era dela, ela pertencia a uma nação que era exclusa
não fazia parte da nação separada por Deus. Jesus se encontra com aquela mulher naquele poço, e ele vê nela o que ninguém via, a primeira missionária. Aquela mulher sai pregando e evangelizando: eis que eu conheço um homem que sabe tudo sobre mim, venha conhecer ele. Não foi assim com o endemoniado de Gadara, com Mateus, com Davi, a prostituta Raabe, com Ruth, comigo e com você? Sim ou não, igreja? Ele vê o que ninguém vê, o que ninguém vê. É lindo porque lá no texto de Samuel 16:7 diz assim, esse texto mostra o momento em que Samuel estava indo ungir o novo rei, e aí Samuel, sabe o que ele faz? Vê os filhos de Jessé, todos grandões assim, fortes, guerreiros, bonitos e tal. Não era nenhum desses. Aí Deus fala ao coração de Jessé o seguinte, verso 7 de 1 Samuel 16, projeta aí só para a gente ganhar tempo. O Senhor contudo disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o que? Coração. E sabe o que é lindo de tudo isso, igreja? Sabe o que é lindo de tudo isso? Ele nos vê e nos cura. Ele nos vê e nos cura. Aquele cego à beira do caminho somos nós. Ele nos vê e nos cura. Cura do que, pastor? Cura das nossas mazelas, cura das nossas mentiras, cura das nossas dores, dos nossos achismos, da nossa maneira de ser, que sempre quer tirar vantagem de tudo, de todos. Ele nos cura do adultério, a forma mercenária que nós somos, de uma pessoa que só pensa no dinheiro e no prazer. Ele nos cura, Ele nos vê. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. E se Ele me amou primeiro, antes de eu escolher, porque eu estava cego, antes de eu vê-lo, Ele me viu, Ele me amou e Ele me curou. Isso é lindo, cara. Jesus me viu primeiro. Sabe quando Jesus te vê, meu irmão? Não sei se é assim com você, mas comigo é. E eu sinto a presença dele tão poderosa em cada detalhe, em cada ponto e vírgula, palavra na minha vida, cada detalhe. Ele me vê nos meus dias de medo, nos meus dias mais comuns. Ele me vê nos meus dias de fracasso, nos meus dias de luto, nos meus dias de solidão, de enfermidade, de perdas. Jesus vem, me vê e usa os seus métodos estranhos. Ele cospe no chão, Ele pega o barro, Ele restaura a minha visão, e eu possa ver o mundo como eu nunca vi antes. Essa é a forma maluca. Ele te vê nos momentos mais loucos e distantes que você está. Ele te vê, e aí Ele vai usar os métodos mais loucos para te curar, Essa é a ideia de Jesus. Se Ele vai utilizar os métodos para um propósito, isso me leva a uma segunda reflexão. Por favor, vem comigo. A uma segunda reflexão que diz que quem fez, presta atenção, o quem aí é entre parênteses, é entre aspas, para mostrar uma pessoa específica. Então, quem fez importa mais do que como Ele fez. Então, nessa mudança, essa cura, você estava à beira do caminho, cego, mendigando ali, sabe, sem saber o que fazer na sua vida sombria, perdida, sem saber o que é luz, o que é Ele na sua vida. Então o Senhor usará os métodos mais loucos para te curar. E não necessariamente uma cura física, isso acontece, eu creio, isso pode acontecer, mas é uma cura no espírito, é na alma, é a salvação da sua alma. E isso pode ser as coisas mais loucas do mundo.
É alguém, é Deus que vai enviar alguém, é uma música. Olha as coisas mais loucas, até coisas que nós não conseguimos compreender. Uma enfermidade que chega em nós, sei lá, você quebrou um dia, é o fim de um relacionamento. Eu não sei, eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, se nós o amamos ali, Ele vai usar os métodos mais loucos para trazer uma cura para o seu coração. Por isso que quem fez importa mais do que como ele fez, porque numa sociedade, irmãos, onde a minha aparência, a minha foto, a minha postagem, o meu diploma, o meu dinheiro, ele importa mais do que uma casa feliz, ele importa mais do que um relacionamento saudável. Eu prefiro hoje ter conta gorda do que ter uma família feliz. Eu prefiro me matar do que ter uma casa feliz. Eu prefiro me vender a todo tipo para alcançar dinheiro, riqueza, status, nem que para isso eu tenha que perder o que é do Senhor. Que a simplicidade de uma mesa com Jesus, nós rejeitamos isso, não entendemos quem está fazendo, quem está mudando a nossa vida. Nós rejeitamos Jesus, pois é preciso baixar a guarda. Nos métodos de Jesus, você vai brigar, e tal, é o meu jeito, é a minha forma, e é isso que eu quero, baixar a guarda, se humilhar, o negar a si mesmo, é preciso pedir perdão. No reino de Deus, gente, é preciso pedir perdão. Você sabia disso? É louco isso no mundo, né? No mundo ninguém que pede perdão, porque piso, esfrega o pé e chuto ainda. Não, é preciso arrepender-se. Muitas vezes, sabe o que isso está querendo dizer? É preciso colocar o barro nos olhos. O barro no olho, irmão, significa ficar exposto. Significa ficar exposto para voltar a enxergar, não como você vê, porque você é um cego, mas enxergar como Ele quer que você enxergue, como Ele. Imagina a cena, cara. Eu fico lendo a Bíblia, né? E hoje a gente tem a oportunidade, graças a Deus, na nossa geração, de ver vídeos, filmes, é muito legal, mas eu vejo, eu gosto de ler, e aí eu entro na cena, né? Fica imaginando a cena, né? Nós vimos aqui, não só imaginar, mas você viu, esse cara não só está cego, mas agora ele tem barro no olho. O cara estava cego, né? Agora ele é um cego com barro no olho. Ué, ora as bolas, por que Jesus fez isso? Imagina essa exposição. Olha o cego com barro no olho agora. Olha o cego com barro no olho. O tratar que Jesus queria ali, cara, o processo que Jesus queria trazer na vida daquele homem. Essa é a ideia do barro no olho ali. Porque vem no verso 6 e 7, é isso que nós vemos, ó. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, fez barro, e untou, passou com lodo, com barro, nos olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou e voltou vendo. Olha que lindo isso, que história doida, né? Porque o milagre, o barro, a mão poderosa, o cuspe, é Deus, é Jesus quem faz. Você está falando assim: Senhor, ninguém me vê, ninguém vê a minha situação, como eu estou, o que está acontecendo diante de mim, uma enfermidade, as coisas que estão em minha volta, as minhas emoções, ninguém está vendo. E eu concordo muitas vezes, ninguém muitas vezes consegue ver e penetrar diante do que está em você. Então, nessa mudança, nesse milagre, nessa restauração, nessa nova forma de pensar, vamos lá, precisa acontecer alguma coisa, um milagre, uma mudança. E aí essa transformação, então, esse barro que vai ser colocado, essa mão poderosa que vai amassar esse barro, o cuspe aí, é Jesus quem faz, irmãos. O milagre em você, em mim, em nós, dessa igreja, no povo de Deus, já foi, agora vai ser nas gerações, é Jesus. O milagre é somente Ele que faz, que opera. Agora presta atenção, milagre quem faz é Jesus. Boa, milagre é Ele. Mas você viu que interessante? Jesus cuspiu, fez um barrinho, um lodo, pegou o lodo, passou na bolota dos olhos, passou nos olhos,
Agora ele é um cego com barro no olho. Um cego com barro no olho. O milagre já estava ali. Mas presta atenção como isso é prático em nossa vida. Como é prático em nossa vida. O lavar os olhos é a sua parte. O lavar os olhos é a sua missão. Essa é a sua parte nesse processo do milagre. Jesus vem, cospe, faz o barro. Isso é o poder, a graça, o sobrenatural de Deus, tal. Ok, mas o lavar os olhos é a sua parte. O milagre ele já estava decretado. A cura, a mão da palavra de Jesus já está ali. Mas ele está nos orientando hoje ainda, para nós, para você, para mim, para você, para nós, igreja. Vá e se lave. Vá e se lave. Pastor, o que isso quer dizer? Ei, vamos trazer para a parte prática. Isso é ler a Bíblia de uma forma prática, trazendo e trazendo, contemporaneizando para nós. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? A transformação na sua casa, no seu relacionamento, no seu namoro, no seu casamento, não se dará com uma oração forte que alguém vai pôr a mão na sua cabeça, quando você buscar respostas com alguém aí, que para trazer respostas para aquilo que você quer ouvir. Não, essa mudança se dará quando você, homem, nós homens que estamos aqui, voltar para casa e amarmos as nossas mulheres como Cristo orientou a amar. Quando nós priorizarmos uns aos outros, quando um relacionamento for verdadeiro, de prioridade um pelo outro. Sabe, a paternidade será restaurada quando houver perdão. Quando houver perdão. Os relacionamentos serão novos quando você disser: eu falhei. Vamos recomeçar? Vamos recomeçar? Sabe, irmãos, uma vida com Deus intensa, verdadeira, profunda, só ocorrerá quando entendermos que Jesus vem, cospe no chão, faz barro, passa nos nossos olhos. Isso fala de coisas fora da sua teologia, sabe? Os seus achismos, que arminianismo, calvinismo, sei que lá. Ei, Jesus quer curar, restaurar, é saber que dele, somente dele, tem todo o poder, e vai nos fazer ver o Evangelho de uma outra forma. E isso é muito sério, igreja. Nesse ponto 2 que nós estamos aqui, quem fez importa mais do que como ele fez, porque na sua grande maioria a cura que procuramos está no processo que nós rejeitamos. A cura que você está procurando: pastor, eu quero uma cura nessa área, nesta situação, nessa área da minha vida, na minha vida, neste povo, em nós. Ok, então a cura está na sua maioria das vezes neste processo que você está rejeitando. É uma visão nova? Ok, tem um processo, e nós muitas vezes rejeitamos este processo. Jesus quer nos curar de várias coisas, e essa cura está em um processo em que nós estamos rejeitando. Igreja, nós não queremos ser vulneráveis, nós não queremos ser acessíveis, nós queremos ser íntimos de todos pela internet, mas nós não queremos ser tocados e expostos em áreas que precisam de cura. E eu não estou falando para você ir para falar da sua vida para todo mundo, que nem um trombone, não, ir no Facebook, fazer lá, descarregar o seu coração e tal, um desabafo. Não. Eu estou falando sobre um lugar onde Jesus está. Aprenda algo, igreja, por favor. Jesus, ele nos vê, ele te vê, e ele te vê no momento de cegueira. Ele te vê no momento de cegueira. Ele te viu quando você estava à beira do caminho, pedindo esmola: Senhor, eu não aguento mais, me ajuda, Jesus. Você estava assim, Senhor, eu não aguento mais. Que caminho que eu vou? Eu vou para cá? É para cá? É para frente? Para onde eu vou, Jesus? Me ajuda. Pedindo esmola. Ele te viu quando talvez você estava lá se drogando, se vendendo, se prostituindo. Sério, pastor? Ele se vê,
Ele vê. Quando você estava enganado e pensando somente em si, um egoísta, porque ninguém nasceu aqui o querubim de Jesus, não. Ninguém é a quarta pessoa da Trindade. A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram. Todos pecaram. Ora bolas, se todos pecaram, então Ele nos viu no nosso pecado, nas nossas mazelas, na podridão nossa, no que nós temos que oferecer, o esgoto da nossa vida. Sabe essa adoração fajuta que nós temos, que nós dizemos que adoramos, mas na verdade nós somos capazes de cantar eu te amo para um time de futebol, mas nós não conseguimos cantar eu te amo para Jesus. Nós nos dobramos a homens, mas não conseguimos abrir um coração para Jesus. Nós passamos 2, 3, 4, 10 horas assistindo uma série, mas não conseguimos passar 5, 10 minutos orando a Ele. Então é nesse momento que Ele nos vê, entende? Com esse incenso cheirando humanidade que nós estamos subindo para os céus, Ele vê, senão nós estávamos fulminados. É nisso que eu creio. Sim, Ele nos vê, irmãos, e não só nos vê, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Saiba de algo, Ele te viu e tem um processo para essa transformação. Tem um processo, e nesse processo mais importa quem fez do que o processo que Ele está utilizando. Quem fez é o que importa. Quem fez isso é Jesus, do que como Ele fez. Olha o verso 8 que nós estamos lendo, vai lá. Agora você precisa ficar com essa Bíblia aberta, nós estamos expondo o texto. Abra aí João capítulo 9, o verso 8. O texto diz assim, então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, presta atenção, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este. Outros, parece com ele. E ele dizia, sou eu, verso 10, diziam-lhe pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes, um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então eu fui e lavei, eu vejo agora. Esse processo que Deus está utilizando, irmãos, você precisa entender algo. As pessoas à sua volta talvez não vão entender. As pessoas à sua volta talvez não vão entender essa cura, essa mudança. Talvez vão até questionar, vão até duvidar. Sabe o que vai fazer? Seu papel é apenas fazer uma coisa. Você vai falar apenas uma coisa. Vocês estão questionando, duvidando, ok? Carpinteiro de Nazaré, o Filho de Deus, o Alfa, o Ômega, o princípio, o meio, o fim, o Verbo, Ele me viu, Ele me amou, Ele me salvou e disse para eu levantar e olhar para frente, e eu apenas fui. Eu apenas fui. Quando você estava à beira do caminho, abalada, se drogando, na mentira, na prostituição, com o coração tão distante que ninguém queria saber do seu coração, do seu interior, da sua alma. Ninguém queria saber como você arrumava dinheiro, irmãos, para os seus prazeres, para as suas drogas, ninguém. Para a sua vida de mendigo, ninguém. E de cego à beira do caminho, as pessoas queriam apenas o que você poderia oferecer a elas. Você era um estorvo para a sociedade. Tem esse cego na beira do caminho aqui, vamos tocar? Não, nós podemos extrair. O que ele pode para lá? Paga uma rodada para nós. E aí, o que você vai fazer? Ninguém queria saber da sua vida, só queria extrair algo de vocês. E você ficava mendigando atenção, amor, carinho, mendigando com um buraco dentro de você, um buraco. Mas alguém passou e te viu. Jesus passou e te viu, cara. Isso é muito lindo.
Jesus te viu com um olhar terno, um olhar de amor, de graça, de resgate, de misericórdia. E talvez Jesus fala assim para nós hoje, né? Nós estamos na igreja, cantamos, levantamos a mão, vamos para a nossa casa, vamos nos reunir com pequenos grupos, e aí Jesus fala assim para nós, antes de você me ver na igreja, antes de você estar me vendo na igreja, você está me vendo, né? Ok, é Jesus falando, antes de você me ver na igreja, eu te vi muito antes de você sentar aqui, eu te vi lá naquela balada que você estava, antes de você me ver numa canção que você canta agora, com tanto amor, ok, cara, eu te vi quando você queria se matar, eu te vi lá, é nesses momentos que eu te vi. Antes de você me ver num pequeno grupo, numa vigília, eu te vi quando você me negava, debochava de crente, debochava de igreja, debochava até que eu existia. Era nesse momento que eu te via. Ele nos viu, Ele me viu, igreja. Ele te vê e isso basta. Ele te vê e isso basta. E aí me leva para uma terceira e última reflexão. Por favor, preste atenção. A forma como você e eu, como nós estamos hoje. Você está um cego? Você é cego à beira do caminho? Ok. Essa não será a forma do seu destino final. A forma como estamos hoje não será a forma do seu destino final, cara. Não é a forma do seu destino final. Sabe, o olhar de Jesus, cara, imagina um cego à beira, veja você, olha a sua vida assim, não sei quanto tempo você é convertido, olha a sua vida de 1 ano, 5, 10, 30 anos para trás, olha a sua vida como era, e sabe o que ele fez? Você achava que estava abalando, né? O olhar dele penetrante te viu nestas situações de mazela de vida. O olhar de Jesus para nós é transformador, a palavra de Jesus é salvadora, é salvífica, o seu toque cura, igreja, o toque dele cura, ainda que ele utilize os métodos, os meios mais loucos, para salvar um coração perdido, ele cura, glória a Deus por isso. E nessa história nós encontramos um homem que nasceu com uma falha, com uma deficiência, com uma ruptura, com uma falta de visão. Veja, igreja, ele não pediu para nascer com essa falta de visão. Ele não falou assim, ó Deus, eu vou para a terra, me manda ela sem ver, com essa ruptura aí, cara. Ele não pediu para nascer com esse problema, com essa situação, com essa ruptura, com essa escuridão. Ele nasceu assim, pronto. Parece muito comigo e com você, não é? Não parece muito comigo e com você? Nós nascemos com uma ruptura, com uma deficiência, com uma falta de visão, com uma falta de amor, irmãos, com uma falta de amor, uma falta de adoração. Como é incrível ver o ser humano, como é incrível ver o ser humano tendo a sua agenda tão organizada e prioritária para qualquer coisa, para uma viagem, para uma pescaria, para um jogo, e para um filme, e para uma festa, e para não sei o que, e tudo a gente faz assim, ó, agenda, prioridade, organização. Eu guardo dinheiro para isso, eu vou lá e compro, eu viajo e tal. Quando é o reino de Deus, é a última escolha. Nunca dá, não consigo, não posso, está chovendo, está frio, está calor, está escuro, está luz, está não sei o que, tem Bíblia, não tem Bíblia, sempre assim, sempre assim. Esses cegos somos nós, somos nós, que não pensamos nos céus como uma morada. Nós nascemos com um buraco. Todo ser humano nasce com um buraco
dentro de si, e esse buraco não é preenchido com dinheiro, com pornografia, com copo de cachaça, com pedra que você vai queimar e cheirar, com mulherada, com noite. Não é. Esse buraco só é preenchido com o Espírito Santo de Deus. Esse buraco, essa escuridão, entenda, irmãos, somos nós esse cego. Você só verá a vida verdadeira, você só terá o coração dos céus, você só enxergará tudo novo. Cego, o que eu enxergo? Eu não estou vendo nada, eu nasci assim, eu sou um pecador, eu nasci assim, legal. Então você só vai enxergar tudo novo, a partir de Jesus, a partir dele, a partir da chegada de Jesus, a partir do toque dele. Sem isso, sem tu lamentar, não é um hashtag sobe para cima, é um curso que você vai fazer, não adquire dessa forma, é com o toque dele, é ele pegando o barro, cuspindo no seu olho, fazendo um tratar em você, que você vai enxergar de outra forma. Se não for assim, não enxerga, e isso é lindo demais, porque dessa forma que eu estou hoje, pecador, miserável, você, eu, nós, irmãos, ele nos conhece, como nós estamos e quem nós somos. Então não adianta pôr uma máscara do religioso, pôr a Bíblia e tal, e eu vou fazer aqui, é a caridade, não adianta, porque ele sabe quem você é e como você está. Quem você é e como você está. Salmo 139 diz isso: Senhor, tu me sondas, me conheces, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entende o meu pensamento. Você tem noção disso? Que as máscaras caem diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Gente, a história que nós estamos vendo é tão linda, que ela inicia da seguinte forma. A história inicia da seguinte forma: João 9, verso 1 e 2, e nós vamos já vendo o final da pregação. João 9, verso 1 e 2 diz assim: E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Grifa o cego. O que ele inicia a história como? Como que esse homem inicia a história? Como que esse homem inicia? Cego. Por favor, fale mais alto. Cego. Ele inicia cego. Verso 2: E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou? Grifa pecou. Então ele inicia como? Cego e pecador. Repete então, ele inicia cego e pecador. Olha que isso, ele inicia assim. Então a galera via, olha lá, é o pecador, olha lá, é a pecadora, é o pecador, é o cheirador, é o beberrão, é o mentiroso, é o boca suja. Aí inicia assim, cego. É você e eu andando pela vida, cego, andando por aí, cego, cheio das nossas mazelas. Essa é a forma como ele inicia. Qual que é o ponto 3 que nós estamos? Projeta aí o ponto 3. Tópico 3, Lucas. A forma como nós estamos hoje não será a forma do seu destino final. Esse homem, ele inicia cego, à beira do caminho, que mendigava, e ele era taxado de pecador. Sou eu e você. Presta atenção como essa história termina. E ela termina da seguinte forma. Eu não li os versos para deixar agora para a gente ler junto. Verso 35 em diante. João capítulo 9, do verso 35 em diante. O texto diz assim: Jesus ouviu que tinham expulsado. Vamos lá, contexto. Nós vimos no filme ali, né? Ele chega diante da sinagoga, chega lá com os pais dele. Meu filho voltou a ver. Os fariseus falam: ele conhece? Quem é esse menino? Aí os pais, está no texto bíblico, e nós vimos no vídeo também. O texto bíblico diz: pergunta para ele o nome dele. A Bíblia diz que os pais estavam com medo dos fariseus,
porque os fariseus estavam perseguindo quem dissesse que Jesus era o Messias, o Nazireu, o Filho de Deus ali. Então os pais daquele homem falam assim, pergunta o nome dele, ele é grande já. Então tem todo um contexto, que ele vai lá para os fariseus, começa um questionamento, nós vimos isso no vídeo e tal, começam ali a discutir, e os fariseus expulsam ele, vai embora daqui. Aí vem o verso 35, Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Veja bem, ele não tinha visto Jesus ainda, entende? Ele só tinha ouvido falar de Jesus. Está lá mendigo, beira do caminho, cospe no chão, passa barro, vai lá se lavar, Jesus e tal. Ele ouve de Jesus. Verso 36, ele respondeu e disse-lhe: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Quem é Jesus? Quem é? Verso 37, e Jesus lhe disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Verso 38, olha que lindo isso. E ele disse: eu creio, Senhor, e o adorou. Isso é lindo demais, cara. A Bíblia é cheia de histórias de nuances. Sabe, igreja, a nossa história não termina na sepultura. Não termina na sepultura. A sua história não termina num prostíbulo. O seu casamento não termina com um advogado lá falando: o que você quer, qual que é a tua parte, vamos separar. Não termina assim. A sua família não se acabará por causa de uma noitada que aconteceu. O seu futuro não termina com você tomando um monte de remédios para você se matar. Os seus filhos não terminam distantes de Deus. Os seus sonhos e projetos não estão à mercê do que a sociedade pensa, julga, fala, mas sim está nas mãos de um Deus que pode todas as coisas. Está na mão de Jesus, o Deus que me vê você, e com o seu toque, com a sua palavra, Ele transformará a minha vida, a sua, e eu serei um adorador, conforme nós vimos no verso 30, para a glória dEle, para a glória dEle. Verso 38, projeta aí, Lucas, para nós ferrarmos. Sabe, igreja, não foi a minha deficiência que me trouxe aqui, mas sim a eficiência de Jesus que me viu e me alcançou. Eu não estou aqui hoje pregando e servindo o reino, não é porque eu não via. Eu estou aqui porque mesmo quando eu não via, Ele me viu. Ele me viu. Ele me viu há 25 anos atrás, quando eu estava num leito de um hospital, quase em coma. Foi lá que Ele me viu. Foi lá que Ele me viu. Ele me viu há 22 anos atrás, quando eu estava numa cidade com 15 anos apenas, longe dos meus pais, da minha mãe, em busca de um sonho, com uma série de experiências que iriam acontecer. Foi lá que Ele me viu. Ele me vê quando eu estou no secreto, choro por cada um de vocês. É lá que Ele me vê. Ele me vê quando eu sorri, quando eu vejo corações sendo transformados e vidas transformadas. Ele me vê. E isso proporciona que está aqui. Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus me viu e me fez um adorador. E é isso que eu espero de você.